São aqueles bandidos. Eu não tive tempo de terminar, já que rapidamente Marta mandou que eu me abaixasse e derrubou a mesa como cobertura. Então eu me abaixei e, olhando para minha parceira, vi algo que me assustou ainda mais. Que diabos está acontecendo aqui? Como de costume, eu saí da escola, mas não fui direto para casa hoje. Eu também queria ter ido na loja de revistas de quadrinhos. Talvez uma edição limitada de One Piece finalmente pudesse ter aparecido por lá. Eu tenho esperado tanto por isso. Aos 17 anos, eu dedicava todo o meu tempo livre para quadrinhos e anime. Pelo menos havia algo bom na vida. Mas outra decepção me esperava na loja. O mangá não tinha chegado ainda. E os vendedores tampouco sabiam quando isso aconteceria. Chateada, eu nem percebi que havia pegado um outro caminho. Eu estava caminhando devagar, mas então ouvi o som agudo de freios logo ao dobrar a esquina. Algo balançou dentro de mim. Assustada, na ponta dos pés, eu cheguei um pouco mais perto e tive cuidado por um motivo. Segurando a respiração, eu olhei como um cara estranho, com uma tatuagem grande de cobra, saiu do carro e jogou para fora uma bolsa preta enorme. O formato da bolsa parecia um corpo humano. Vendo isso, deixei escapar algo como um gemido ou um grito e o cara se virou na minha direção. Ele chamou os seus homens e eles vieram direto na minha direção. Eu corri atravessando os quintais com todas as minhas forças. Meu Deus, como é bom conhecer essa área. Eu podia escutar a respiração pesada daquele homem atrás de mim. Droga, era o fim da linha. Minhas forças estavam acabando. Mas de repente eu parei e escutei, mas acho que havia conseguido me afastar. Todos os meus pensamentos haviam se transformado numa daquelas bolas de alívio do estresse. Com as pernas bambas, segui para casa pelos quintais. Levei alguns minutos para me convencer a ir até a porta da frente. Agora eu sentia medo de cada carro que passava. Finalmente eu me tranquei no meu quarto. Espero que os bandidos não tenham tido tempo de me ver no escuro. Como sempre, meus pais estavam no trabalho até tarde, mas alguma coisa me dizia para não contar a ninguém sobre o que aconteceu. Caso contrário, poderia ser pior. Com esses pensamentos, adormeci num sono ansioso. No outro dia, foi difícil para mim me forçar a sair. Só de pensar na noite anterior, meu corpo todo estremeceu. Mas então eu me enrolei num lenço enorme e, mesmo com tudo isso, me superei. Logo já me senti um pouco mais calmo. Pensei que se eles realmente estivessem procurando por mim, eles já teriam me achado. Em uma noite, depois da escola, eu decidi ir parar na loja de quadrinhos de novo. Eu ainda tinha esperanças de conseguir aquele volume de edição limitada. Assim que eu entrei na loja, imediatamente corri para a prateleira exata e não pude acreditar no que os meus olhos viam. Ali estava, a única edição. Eu estava prestes a pegar a edição quando uma outra pessoa atravessou a mão no caminho e me atrapalhou. Que saco! Virei minha cabeça bruscamente e fiz contato visual com 2 olhos amarelos, brilhantes como de uma coruja. A menina em minha frente também congelou e olhou para mim perplexa. Timidamente, resmunguei um pedido de desculpas e disse que ela podia pegar, mas a menina também decidiu ceder para mim. Houve uma pausa estranha, mas a menina se reorientou primeiro. Ela disse que eu poderia aceitar, mas em troca por algo igualmente valioso. Desconfiei, mas a estranha charmosa apenas sorriu maliciosamente e deixou escapar seu número. Não conseguia acreditar que isso realmente estava acontecendo. Antes era sempre difícil para mim fazer novos conhecidos e ela mesma tomou a iniciativa. Meio hesitante, dei meu número para ela. Durante todo o tempo a menina me olhava astutamente. Ela me conquistou com aqueles olhos incríveis dela. A propósito, meu nome é Marta. Vejo você de novo, disse ela e imediatamente saiu da loja. Eu fiquei para trás, parada no caixa, com aquela edição tão desejada em minhas mãos. Mas eu já nem pensava mais sobre isso naquele momento. Logo em seguida, eu já estava sentada perto da janela do meu quarto, folheando um gibi novo, quando, de repente, eu vi um carro entrar no quintal da nossa casa. Que estranho, eu nunca vi esse carro por aqui. Imediatamente, senti um suor frio tomando conta de mim. E se fossem aqueles bandidos? Com o coração apertado, observei a porta do motorista se abrindo. E então ela saiu do carro. Marta? Sério? Vamos nos ver novamente tão cedo assim? Mas como é que ela me achou? Marta, sorrindo, olhou direto para a minha janela e acenou para eu sair. Ela estava segurando um pacote impressionante nas mãos. Isso me deixou ainda mais perturbada com a situação. Mas, de qualquer maneira, obedientemente eu desci.
Isso é pra você, disse ela, cuidadosamente entregando para mim o pacote. Sem entender nada, eu desembrulhei. Eram vários dos meus mangás favoritos, e cada um deles assinados pelo autor. Uau! Onde você conseguiu isso? Eu achei que você precisava mais deles. Foi tudo que Marta respondeu. Alguns dias depois, Marta e eu estávamos mantendo contato direto. Escrevendo para mim, ela sempre me desejava bom dia e perguntava como estavam indo as coisas. Eu estava tão feliz, mas não conseguia entender por que uma menina tão legal como Marta estava conversando comigo. Droga, eu nunca me senti desse jeito por ninguém antes. Marta era tão perfeita? Uma noite eu estava voltando da escola para casa e ainda pensando sobre nossa comunicação, quando, de repente, uma mensagem nova apareceu na tela do celular. Eva, você quer sair comigo? Por um segundo eu congelei. Marta realmente queria ser minha namorada? Pra ser honesta, era o que eu queria, mas eu tinha medo até de falar sobre isso. Então Marta, como sempre, tomou conta da situação. Eu imediatamente liguei para ela de volta e aceitei. E agora estávamos sentadas em um restaurante. Eu nunca tinha estado em lugares como esse. Um ambiente tão caro e garçons sofisticados traziam petiscos deliciosos para os clientes. Apesar de todo o encanto, percebi que Marta periodicamente olhava com atenção para algo no celular. Ei, você vai conversar com outra pessoa no seu próprio encontro? Várias pessoas entraram no restaurante e rapidamente elas correram os olhos pelo corredor e vieram em nossa direção. São aqueles bandidos! Eu não tive tempo de terminar, já que rapidamente Marta mandou que eu me abaixasse e derrubou a mesa como cobertura. Então eu me abaixei e, olhando para minha parceira, vi algo que me assustou ainda mais. Por baixo da saia de Marta, em algumas alças, haviam muitos equipamentos estranhos. Equipamentos de proteção e um monte de outras coisas incompreensíveis de espionagem. Quem é ela? Marta lidou com todas essas coisas com tanta habilidade que não pude deixar de pensar. Talvez ela mesma fosse uma bandida? Isso explicava de onde ela tirava tanto dinheiro. Em uma fração de segundos, uma série de tiros começou. E então eu gritei, mas Marta, com firmeza, repeliu os bandidos. Corra! Ela ordenou, e rapidamente agarrou a minha mão e me arrastou para a saída dos fundos. Nós estávamos sentadas em algum parque, ambas com a respiração pesada. Marta suspirou e, de um jeito relutante, começou a contar. Então, fiquei sabendo por ela que existia uma organização secreta de espionagem, M19, na qual a menina era uma agente especial profissional e que eles estavam investigando um caso envolvendo uma gangue de criminosos há um bom tempo, mas não conseguiram nem encontrar os traços deles. Eles viram pelas câmeras como eu me tornei uma testemunha ao me deparar com os bandidos na rua, e a partir daí me meteram em um problema muito sério. Prevendo que algo estava errado, a M19 enviou Marta como uma guarda-costas e também para que ela descobrisse todos os detalhes comigo. Eu fiquei em choque. Ressentimento e choque se misturavam dentro de mim. Eu não conseguia acreditar nisso. Eu achei que tínhamos uma afeição mútua. Eu até mesmo queria dizer que amava ela. E acabou que tudo era uma farsa. Marta só estava desempenhando um papel, fazendo o trabalho dela. Um nó subiu na minha garganta e as lágrimas transbordaram em meus olhos. Eu queria que aquele cara com a tatuagem de cobra tivesse me pego. Eu acreditei em você. Eu estava histérica, mas Marta congelou e, ansiosa, perguntou: com a cobra? Eva, você acabou de ajudar muito na investigação. Esse cara, aparentemente, é o líder do grupo Ronin. Obrigada por tudo. Foi a única coisa que Marta respondeu. É só isso. E quanto a mim e você? Você só se importa com essas coisas da agência. E eu só sou um brinquedo. Provavelmente nem mesmo o primeiro. Marta parecia querer dizer mais alguma coisa para mim, mas era demais. Engolindo as lágrimas, rapidamente fui para casa. Como eu iria confiar em alguém depois disso? As semanas seguintes foram péssimas. Eu não conseguia parar de pensar na Marta. Eu tentei me distrair com gibis, mas isso só piorou. Depois de tudo, eles tinham sido presentes dela. No sábado pela manhã, eu estava tomando café e liguei a TV só para deixar tocando no fundo. Mas foi aí que eu escutei um nome familiar. Me virei e vi uma série de notícias que dizia que o grupo Ronin havia sido detido durante uma operação perigosa. Eles receberiam a punição apropriada. Depois disso, um locutor apareceu na tela
e, em nome da M19, relatou que uma brava e corajosa menina, Eva Phillips, havia prestado uma grande ajuda na investigação. Meu Deus, sou eu! Meus lábios se desenharam em um sorriso e, nossa, eles não se esqueceram de mim. Naquele momento, o telefone em cima da mesa vibrou. Vá para o quintal, apareceu na tela. Eu rapidamente olhei pela janela e vi Marta. Ela ficou parada ali, sorrindo, culpada e acenando com a mão, segurando uma pilha enorme de gibis na outra mão. Acho que perdoei ela no momento que a vi. Desci correndo. Você leu a última edição? Perguntou Marta timidamente, abraçando-me com força. Vamos ler juntas? Eu confirmei, balançando a cabeça e sorrindo. Você gostou desse vídeo? Então se inscreve e deixa um curtir. Apoie o nosso canal. Obrigada! Disse confiantemente que entraria na casa do mafioso disfarçada de empregada. Mas os policiais na delegacia apenas riram disso. Eu recentemente me graduei na academia de polícia e pensei que graças ao meu diploma vermelho seria colocada nas mais difíceis investigações. Mas tudo o que fiz no pelotão foi correr para comprar rosquinhas para a polícia. No entanto, hoje o delegado contou sobre o roubo de um colar de diamantes no qual o principal criminoso da cidade estava envolvido. E eu imediatamente decidi mostrar para aqueles caras velhos quem era melhor aqui. Esse caso seria meu. Os policiais continuaram rindo de mim, mas o delegado pensou sobre isso. Eu era nova para a cidade, o que significava que a máfia não sabia sobre mim. E ele me deu trabalho! Todos ficaram chocados e eu fiquei feliz. Era essa a minha chance de provar a mim mesma. Eu estava esperando por isso há muito tempo. Na delegacia, me foi entregue um walkie-talkie e um pingente com uma câmera embutida. Uma hora depois, eu estava bem na casa. Fui recebida por um segurança que me olhou com desconfiança e me conduziu até o chefe, o Sr. Batista. Eu podia sentir o suor frio brotando nas minhas costas. Nosso principal suspeito estava em pé, bem na minha frente. Mesmo tendo referências falsas, eu ainda estava com medo que eu poderia ser descoberta. O mafioso encarou meu colar por um longo tempo. Se tivesse visto a câmera, eu estava ferrada. Meu coração estava pulando como um louco. Mas tudo o que o Batista disse era que isso combinava com meu lindo rosto e que estava disposto a me contratar. Ele imediatamente decidiu fazer um mini tour comigo pela casa. Mas assim que eu cheguei no escritório dele, o mafioso disse que era estritamente proibido entrar ali. Só ele tinha chaves. O que ele estava escondendo? À noite, enquanto todos estavam dormindo, eu rastejei para o quarto do mafioso e cuidadosamente abri a porta. Mas ela de repente rangeu. Droga! Torci para que ninguém tivesse ouvido. Eu espiei cuidadosamente dentro do quarto. Batista estava roncando na cama dele. Eu rastejei cuidadosamente para a mesa ao lado da cama e corri minha mão por ela. Aqui estavam elas, as chaves! Eu segurei elas fortemente. De repente a mão do mafioso se aproximou de mim. Eu já tinha dito adeus à minha vida. Mas então eu percebi um fio. As chaves estavam ligadas ao punho do Batista. E se ele acordou? Os segundos se arrastaram insuportavelmente. E então o ronco começou de novo. Eu suspirei e cuidadosamente desenganchei as chaves da mão dele. Eu estava andando para fora do quarto na escuridão total quando o guarda de repente apareceu no corredor. Ele estava vindo na minha direção. Rapidamente me escondi atrás de um canto, torcendo para que não fosse percebida. Mas então o guarda desceu as escadas, acabou tudo bem. Eu imediatamente corri para o escritório e abri a porta. Entrei. Eu liguei a lanterna e olhei em volta. Nada em comum. De repente a sala foi tomada pelo rangido da porta. Alguém estava parado na entrada, mas eu não conseguia ver seu rosto por causa da escuridão. Então ele começou a vir até mim. Não me disseram na academia o que fazer se você fosse pego no flagra na casa de um mafioso. Então ele de repente disse meu nome e me abraçou. Ei, o que está acontecendo? O que foi, princesa? Não me reconhece? Ele sorriu. Eu podia ver ele de perto agora. Era o Sam, meu crush do colegial. Antes da graduação, ele de repente voou para o exterior sem me avisar. E então eu fiquei muito magoada na época. Sam me perguntou gentilmente o que eu estava fazendo ali. Uma vez que eu me graduei na academia de polícia, não na escola de empregada. Fiquei tensa. E se ele fosse o agente do mafioso? Mas Sam disse que ele sabia que eu era uma policial. Como? Mas ele continuou. Sam disse que ele podia finalmente explicar tudo pra mim. Ele disse que ele deixou o país porque seus pais mandaram. Mandaram? Ele não podia dizer não? Sam hesitou por um momento, então admitiu que seu pai era o cabeça da máfia. E que ele simplesmente não podia contrariá-lo. Era perigoso discordar dele. O filho do mafioso. Eu fiquei sem palavras. Sam continuou. Ele estava cansado das ordens do pai dele. Ele queria viver uma vida normal. É por isso que ele queria me ajudar a prender seu pai. Então houve passos e Sam disse que nós devíamos sair. Nós iríamos conversar amanhã. Não pude dormir a noite toda e pensei sobre o Sam. Depois da partida dele, eu não consegui superar isso por um bom tempo. E imaginava como seria nosso primeiro encontro. Era inacreditável que isso aconteceu sob tais circunstâncias.
De manhã, eu acordei com a chamada do delegado. Através da câmera no colar, eles ouviram nossa conversa com Sam. O delegado disse que o romance estava atrapalhando, ele queria me suspender. Droga! Mas Sam e eu não havíamos tido nada um com o outro há muito tempo. Houve um silêncio tenso do outro lado da linha. Por favor, me dê uma chance. O delegado suspirou fortemente. Certo, um deslize e eu seria entregadora de donuts para os policiais para sempre. No dia seguinte, eu estava limpando o hall de entrada da casa quando o Sam passou por mim e entregou uma caixa do meu doce favorito. Fiquei tocada, mas ele de repente perguntou se eu estava ocupada no final de semana. Sam, eu definitivamente não estou pronta para isso agora, mas vou tentar fazer alguma coisa. Descobrir onde o pai do Sam pode ter escondido aquele cordão. Sam pensou sobre isso, mas disse que havia um cofre no escritório do pai dele. Só estava escondido atrás de uma das pinturas. Nós imediatamente fomos para o escritório. O guarda estava em pé lá. Inferno. Eu estava assustada, mas lembrei a mim mesma. Você tem um diploma vermelho da academia de polícia, você pode fazer qualquer coisa. Então eu fui até o guarda e falei pra ele que precisava limpar o escritório. Mas ele apenas me deu um olhar de desprezo e me disse: cai fora. Inferno, e o que eu devo fazer? E de repente Sam, que não sabia nada sobre truques de polícia, abordou o guarda. Ele iria nos arruinar. Mas Sam começou falando sobre futebol enquanto me puxava em direção à porta. O guarda estava tão entendido na conversa que ele nem sequer me notou. Eu deslizei pra dentro com cautela. O cofre estava de fato atrás da pintura. Tudo que eu tinha que fazer era lembrar as instruções para arrombar, mas na prática era mais complicado. Enquanto eu riscava os números repetidamente, já estava desesperada. Mas a luz verde finalmente acendeu! Funcionou! Com as mãos tremendo, eu puxei a caixa veludada para fora do cofre e não pude acreditar no que vi. Lá dentro estava o colar! Então o Sam veio correndo até mim. Ele gritou que seu pai estava vindo para o escritório e precisávamos correr rápido. As pegadas pesadas do mafioso já podiam ser ouvidas nas escadas. Então Sam abriu a janela e me disse para pular. Eu derrubei o colar com a surpresa, mas era muito tarde, nós pulamos para fora. Isso era um completo fracasso. Através da câmera do pingente, o delegado viu como estraguei tudo. Agora eu iria levar donuts e café para os policiais pelo resto da minha vida. Eu não era uma policial, eu era uma menina de recados que falhou na mais importante investigação da sua carreira. Nós nos aterrissamos muito bem e eu comecei a chorar. Sam começou a me acalmar. Ele foi tão sincero, como se fosse na escola, quando caí na educação física. Nós nos escondemos no pátio. Aparentemente, todos na casa já estavam nos procurando. Logo, houve uma comoção no estacionamento. Olhamos na esquina, o mafioso estava entrando no carro e nas mãos ele segurava aquela caixa de veludo. Achamos que ele queria esconder isso por aí. Precisávamos alcançar ele antes que o batisse o escondesse. Sam, você vai me ajudar, certo? Então Sam me olhou nos olhos, dizendo que estava disposto a correr o risco, mas com uma condição. Se tudo der certo, vou ao encontro com ele. Não havia tempo para pensar. Sim, Sam. Vou sair com você, apenas faça alguma coisa. Em alguns minutos, estávamos perseguindo o carro do mafioso. Meu coração estava batendo forte. Às vezes parecia que tínhamos perdido eles. Mas Sam era bom em manobras, continuamos a perseguição. Eles pararam em um prédio em ruínas e entraram. Sam e eu seguimos em silêncio. Agachada nos escombros, apontei a câmera do pingente para o mafioso. Então ele tirou um colar da sua mala. Minha garganta estava seca de tanto esforço. Isso não! No mesmo instante, uma mão forte de um dos guardas agarrou meu ombro. Nós fomos levados para o mafioso. O Batista riu da expressão de espanto no rosto do Sam e no meu. Ele disse que era um teste para o filho dele. Eu era suspeita desde o primeiro momento. Eu tinha que salvar Sam e eu de algum modo. Procurei o walkie-talkie no bolso para dar as coordenadas ao delegado. Mas o segurança percebeu. Ele tirou o walkie-talkie do meu bolso e jogou contra a parede. O mafioso disse para ele fazer o mesmo com a gente. Era o fim. Minha não tão longa vida passou diante dos meus olhos. Eu não quero morrer. Mas de repente um megafone foi ouvido ao longe. Todo mundo parado. Polícia! Eu vi o delegado entre os policiais. Como eu fiquei feliz. Quando ele veio até mim, eu perguntei: o walkie-talkie funcionou? E ele disse que estava preocupado comigo e assistiu ao vídeo do pingente durante toda a perseguição. Então ele sabia para onde nós estávamos indo. Agradeci-lhe sinceramente. Em retribuição, ele me elogiou e disse pensativo que eu lembrava a filha dele. Eu era persistente, mas precisava ser vigiada. Algumas semanas depois, o mafioso foi levado a julgamento. Quando o júri deu o veredito, houve uma salva de palmas. Levei um tempo para perceber que elas foram para mim. Provei a todos que sou uma policial de verdade. De repente eu notei o Sam. Ele veio até mim e me lembrou do nosso acordo. Uau, por causa do que aconteceu, esqueci a data, mas concordei contentemente. Afinal, foi o Sam que me ajudou a conseguir. Passei a noite inteira escolhendo uma roupa que nem na época da escola. Por que eu estava tão animada? Eu nunca tinha esquecido o Sam todos esses anos.
Estávamos sentados em sua casa quando de repente ele tirou uma caixa de veludo debaixo do assento. Sam me comprou um presente. Ele abriu a caixa, mas havia o mesmo colar de diamantes. O que estava acontecendo? Isso deveria estar na delegacia. Sam disse que ele nunca deixaria os policiais estúpidos levarem o colar. E agora a polícia tinha um colar falso. Revelou-se que ele queria há muito tempo tomar o trono do chefe da máfia. Mas seu pai não cedeu. Então eu apareci e o ajudei. Com um sorriso, ele disse que agora eu seria sua rainha. Eu estava congelada, não pode ser, então ele me usou. Sam de repente me agarrou e mostrou os dentes. Ele rosnou que tínhamos terminado uma vez, mas não aconteceria novamente. Tentei me afastar, mas se era mais forte, eu deveria fazer o jogo dele. Forcei um sorriso e disse que ser uma rainha não era tão ruim. Naquele momento, peguei o colar da mão dele. Sam foi pego de surpresa e ficou sem ação. Quebrei a janela e pulei pra rua. Eu machuquei feio minha perna e era insuportavelmente doloroso andar. Mas eu sabia que não podia parar. Sam iria me perseguir. Com minhas últimas forças, entrei no meu carro e pisei no acelerador. Eu ainda não conseguia acreditar que o desgraçado tinha me traído. Eu dirigi por um longo tempo sem olhar para trás e depois saí da estrada e entrei na floresta. Com as mãos trêmulas, liguei para o delegado e imediatamente contei sobre o colar, mas ele me interrompeu. Eles não tinham nada contra o Sam. Ninguém acreditaria em mim. Como pode ser isso? A emoção tornava difícil respirar. Eu coloquei minha mão no meu peito. Isso mesmo, um pingente! Depois de concluir a investigação, esqueci de tirar ele. E a câmera estava gravando todo esse tempo. Eu liguei o motor abruptamente. Tudo que eu precisava fazer era chegar na delegacia. E como essa história acabou? Um dos alunos me perguntou. Bem, graças a esse caso, agora eu sou uma das detetives-chefes da polícia. Tenho dezenas de investigações de alto nível resolvidas por mim mesma. Os alunos da academia de polícia olharam para mim com muita admiração. E então alguém dos fundos perguntou baixinho qual seria o principal conselho que eu daria para o futuro. Pensei um pouco sobre isso, mas respondi firme. Depois dessa investigação, sei com certeza que você precisa acreditar no seu sonho e ir até o fim, apesar de todos os obstáculos, e aí tudo vai dar certo.